Bom, então vamos lá, uma aula sobre lógica sentencial ou proposicional. Esse é um assunto que está no edital da CESP, normalmente no item 3. Então ela seria lógica sentencial ou proposicional porque os assuntos estão intimamente ligados. Então o que seria uma proposição? A proposição, na verdade, é uma sentença declarativa e ela vai ser expressa por meio de palavras ou símbolos. Toda proposição ela exprime um juízo, ou seja, algo poderá ser verdadeiro ou falso. Então vamos pegar um exemplo aqui: o Sol é maior que a Terra. Isso aqui tem como eu afirmar se isso aqui é verdadeiro ou é falso? Bom, tem. Por quê? Todo mundo sabe que o Sol realmente é maior que a Terra. Então isso aqui realmente é uma proposição. Qual que é o valor lógico dela? Verdadeiro. Agora, feliz ano novo. Isso aqui é uma proposição? Tem como eu afirmar se é verdadeiro ou é falso? Bom, não tem como. Por quê? Porque não é a sentença declarativa. Não tem como eu afirmar se é verdadeiro ou é falso. Então não é uma proposição. Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui do que não seria proposições. Sentenças exclamativas. Por exemplo, que moça bonita. Sentenças interrogativas. Qual a sua altura? Qual é o seu nome? Sentenças imperativas. Faça mais exercícios. Estude mais. Sentenças abertas. Por exemplo, a cidade Y é a maior do Brasil. Isso não é uma proposição. Então, nada disso é proposição. Porém, se eu colocasse, por exemplo, Y como sendo São Paulo, aí sim eu poderia falar que isso é uma proposição. Se Y fosse São Paulo, essa proposição seria verdadeira. Por quê? Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil. Agora, por exemplo, se o Y fosse São José dos Campos, seria proposição. Porém, seria uma proposição de valor lógico falso. Não é a maior cidade do Brasil. Sentenças sem verbo também, elas não são proposições, não são consideradas proposições. Então, por exemplo, a sopa de cebola. Isso aqui não é a proposição. Agora, se fosse a sopa é de cebola, aí sim eu poderia falar que é uma proposição. Agora vamos ver alguns princípios da lógica sentencial ou proposicional. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Esse princípio diz que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. O Sol é maior que a Terra. Isso ou é verdadeiro ou é falso. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Agora, o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não tem como ter uma terceira alternativa. Por exemplo, talvez. Isso não existe. Não existe um talvez. Ou é verdadeiro ou é falso. Bom, então esses são os primeiros passos aí para o raciocínio lógico referente à CESP. Espero que tenha gostado dessa primeira aula. Vamos seguir em frente.